Amém, meus irmãos? Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Todos felizes com Jesus? Amém. Abre sua Bíblia rapidamente em Isaías, capítulo 5. Glória a Deus. Quero ser bem sucinto e rápido que Deus me entregou nesta noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é teu nome, À medida que se for achando, vai dando glória ao Senhor aí. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Isaías capítulo 5, versos do 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Agora cantarei ao meu amado o cântico do querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai vós, peço, entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vós fareis saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada, e tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinhos, e as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Louvado seja Deus. Toque mais seus assentos. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Hoje nós estamos em um culto de missões, também em Dia dos Pais, e eu quero já agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, também aos pastores, a minha retaguarda, pela confiança. Louvado seja Deus, também a minha digníssima esposa, minha companheira de batalha, está comigo sempre fazendo a obra do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer acerca de louvado seja Deus, de um plantio, em que o viticultor aqui era o próprio Deus. E a palavra vai dizer que ele procurou a melhor terra, ele usou a melhor semente, e ele esperava que essa semente desse os melhores frutos. E aconteceu que essa semente acabou permitindo que adentrasse um vírus e adoeceu essa semente. E até nos dias de hoje, essa enfermidade continua no meio do povo de Deus. Essa doença continua atingindo essa semente, que o impedem de darem bons frutos. Aleluia. E aqui o viticultor, ele disse que o que ele faria a respeito dessa vide, e ele tiraria todos os seus recursos, e ali ela serviria para que fosse pisada. Louvado seja Deus, e nenhum valor teria. Aleluia. E de lá até aqui, meus irmãos, essa semente vem lutando no meio dessa enfermidade. Louvado seja Deus. Mas há também um pouco dessa vide, louvado seja Deus, que está, louvado seja Deus, em um lugar de pessoas muito escarnecedoras. Louvado seja Deus, onde Deus mandou o profeta a pregoar a sua palavra sobre essa vide. Louvado seja Deus, mas o profeta ele não entendeu a gravidade da situação.
E ali o profeta começou a dar volta, começou a desviar-se, louvado seja Deus, do chamado que Deus lhe dera, para assim cuidar dessa vida e separar dela essa enfermidade que estava sobre essa terra condenada, essa terra a qual Deus já havia tirado todos os seus recursos, porque a semente já havia se perdido. E o nome dessa terra chamava-se Nínive, um povo de dura cerviz, que já abandonara totalmente ali o seu Criador. E hoje, meus irmãos, nós somos essa vide, e lá fora continua essa grande cidade chamada Nínive, a qual Deus quer que nós iremos apregoar essa palavra. Cabe a nós compreender a urgência desse chamado para apregoar a palavra, que está cada vez mais escassa. Homens e mulheres que negam aos seus chamados. Louvado seja Deus, eu vim aqui nesta noite, meus irmãos. Eu moro, para quem não sabe, lá do outro lado da montanha, num lugar chamado Guaraú. E eu não vim aqui essa noite apenas falar o que crentes querem ouvir. Aleluia. Mas eu vim falar o que Deus colocou em meu coração. Aleluia. Em que muitas vezes murmuramos, muitas vezes atribuímos a falta de ovelhas dentro da casa de Deus, atribuímos ao pastor da igreja, atribuímos a dirigentes da igreja. Eu quero dar apenas uma notícia a essa igreja: pastor não gera ovelha, pastor cuida de ovelha. Mas a outra notícia: ovelha gera ovelha. É necessário que nós vamos olhar para o nosso chamado e ir para as ruas buscar aqueles que estão perdidos lá fora, que estão correndo perigo. O nosso irmão foi muito feliz aqui em sua fala, dizendo que se nós soubéssemos qual seria o nosso último dia, com certeza teríamos muitas coisas para se consertar. Como foi dito uma palavra pela boca do profeta Isaías ao rei Ezequias, dizendo: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerá. E ali o servo do Senhor, ele se virou para a parede, e ele orou, ele clamou, e ele chorou a Deus, e Deus mudou o seu cativeiro. Então, meus irmãos, com essa palavra eu quero dizer que se nós soubéssemos qual seria o nosso último dia, com certeza nós iríamos fazer tudo aquilo que Deus colocou sobre os nossos cuidados. Aleluia. Em que muitas vezes somos relaxados. Louvado seja Deus. Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor está chamando ao conselho. Aleluia. A este povo que Ele levantou neste lugar. Aleluia, Jesus. É uma palavra, meus irmãos, muito forte, em que Deus espera que nós fôssemos aquilo que Ele queria que nós fôssemos, já que Ele investiu o melhor em nós. Aleluia, glória a Deus. Ele usou a melhor matéria-prima, criada ali por Ele mesmo. Aleluia. A mão de obra foi pelas mãos dele mesmo, e Ele não esperava menos de nós. Aleluia. Agora nós sentamos num banquinho aí bem confortável e achamos que a obrigação é somente daqueles que possuem um cargo na casa de Deus. São pessoas que foram levantadas, meus irmãos, para orientar, mas a mão do arado é de todos nós. Aleluia. Não existe pequeno, não existe grande. A responsabilidade é toda nossa, de irmos para a rua buscar, louvado seja Deus, entregar uma palavra que Deus coloca no nosso coração. Mas muitas vezes nem dentro da nossa casa nós temos coragem de apregoar
ficar viajando de lugar em lugar. Quando há pessoas morrendo do nosso lado, quando há pessoas necessitadas daquilo que Deus já colocou sobre a sua vida, e você tem todos os recursos, você tem aprendido, mas não tem exercido aquilo que Deus chama para fazer. Certa vez aqui em Isaías capítulo 6, assim como o profeta Isaías foi chamado para ser profeta, Aleluia. ele começou a colocar as suas dificuldades diante de Deus, dizendo: olha, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Aleluia. Eu não tenho condições alguma. Mas aí o anjo de Deus sai e busca uma brasa do altar de Deus. Aleluia. E Glória ele a queima a iniquidade de Isaías. Deus. Aleluia. Também, meus irmãos, é disso que nós estamos precisando para os nossos dias. Que Deus usa, louvado seja Deus, como uma brasa e queima Aleluia. aquela dificuldade que nós buscamos para as nossas vidas de fazer a obra de Deus. É, Deus. Aleluia. Hoje é um culto de missão, não é obrigação nenhuma, apenas do nosso irmão Walter, não é do presbítero irmão José Maria, não é dos irmãos que está aqui à minha retaguarda, não, meus irmãos, é uma responsabilidade de toda a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Então não espere apenas por um. Não foi uma semente plantada, foi uma vide inteira plantada. Uma vide que se corrompeu, mas tem batalhado e está aqui hoje. Santo é teu nome. Mas ele está perecendo lá fora. Não vai querer fazer como Jonas. Louvado seja Deus, que quis fugir do chamado de Deus. Aleluia. Glória. Eu costumo dizer, meus irmãos, que quem está perto da bênção também é abençoado. Mas quem está perto da maldição também é amaldiçoado. E ali Jonas, fugindo da presença e do chamado de Deus, ele agora adentra uma embarcação e coloca a vida daquele povo todo em ruína, porque era um homem desobediente e fugido de um chamado de alguém que é o seu Criador. E aquela ruína caiu sobre todo aquele povo. Aleluia. Mas uma hora Deus abriu o olho do moço Glória a Deus. e ali jogou Jonas ao mar. Meus irmãos, é muito perigoso quando nós desobedecemos a Deus. É muito perigoso quando Deus nos manda fazer algo e nós começamos a dizer que é o outro que tem que fazer. Nós temos um chamado de excelência Aleluia. para fazer. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer no versículo 8 do capítulo 6 de Isaías, o próprio Isaías dizendo: ei Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então não espere que a enfermidade chegue na sua casa para você adorar a Deus. Aleluia. Não espere que chegue a fome na sua casa, porque Deus, Ele começa a apertar o cinto Eita glória. e você vai se mostrar quem de fato você é. Aleluia. Verdade. Se você é um fugitivo do chamado, ou se você agora vai fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Se você vai esperar o anjo queimar a sua língua, a sua iniquidade, porque para falar dos outros nós falamos, É, Deus mesmo. para falar mal do nosso irmão nós falamos, para falar do que Deus não fez ainda, nós falamos, Santo é teu nome, Jesus. mas para falar do que Deus fez, meus pastores, encontramos dificuldade. Aleluia. Nós temos vergonha de falar de Deus, temos vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço. Não há mais crente autêntico. Eu me lembro no meu tempo de Saulo, quando eu vivia a perseguir o povo de Deus. Quanto mais é
gente fala, mas o povo parece que é uma Bíblia maior ainda e anda com as suas armaduras. Louvado seja Deus. Mas hoje, quando vemos um crente com a Bíblia debaixo do braço, aí nós lembramos de lá atrás: Senhor, quanto tempo que eu não havia isso, que eu não via isso. Quanto tempo que nós não vemos alguém exercendo o seu chamado com alegria. Glória a Deus. Quem sabe num culto como esse de hoje, num domingo frioso, cheio de frio, você saiu da sua casa e disse: hoje eu vou receber uma palavra ao meu coração, que eu vou sair de lá pulando. E vai sair pulando. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque Deus hoje está abrindo os nossos olhos. Louvado seja Deus. Lá no livro de Mateus, seu capítulo 20, vai falar também de um viticultor, de um pai de família que tinha uma vide, que tinha uma fazenda. E ali ele começou a contratar pessoas para fazer a sua obra. E chegou pessoas pela manhã e ele combinou um ordenado, pastor José Maria. Aí a palavra vai dizer que na hora nona ele encontrou com outras pessoas e ele também contratou. E lá pelo meio-dia, outras pessoas ele contratou. A Bíblia vai dizer que chegou pessoas para serem contratadas, faltando 1 hora para o término das suas atividades. E este senhor o contratou. E na hora de pagar, ele pagou todos por igual. Mas houve quem reclamou porque trabalhou mais. Quem sabe, meus irmãos, o que nós esperamos é receber para fazer. E não é essa a proposta do Senhor. Aleluia. Em Mateus 6,33 ele vai dizer: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Nós estamos esperando que Deus primeiro acrescente para depois nós fazermos. Meu Deus. Meus irmãos, a nossa glória não é neste lugar. O Senhor disse para nós ajuntarmos o nosso tesouro lá no céu, onde a graça não corrompe e o ladrão rouba. Oh, glória, aleluia, Jesus. Santo é Então Deus. você quer ir para o céu, comece agora. Aleluia. Fazer a obra de Deus. Eu costumo falar, meus pastores, por onde eu passo, que a nossa estadia aqui na terra, meu irmão Valde, é um ensaio para a eternidade. Aleluia. E como seria a nossa moradia eterna? Será que ela será ao lado do Senhor? Porque há vida eterna para todos, ou sem Deus. Nós precisamos nos despertar para o nosso chamado. E hoje Deus quer fazer isso com você. Quer sacudir você assim na sua essência e dizer: ei, você não veio aqui a ocupar um lugar, sentar ali, botar o peso em cima do banco. Não. Você tem um chamado. Procure zelar por esse chamado. Porque aos que está só ocupando o banco, não adianta depois dizer: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei. Mas tudo isso, meus irmãos, é no nome de Jesus, que tem todo o poder. Mas aos que está só ocupando um lugar, ele vai dizer: nunca vos conheci. Porque ao servo que faz só apenas aquilo que é a sua obrigação, será chamado de servo inútil. Então eu quero convidar você nesse momento de olhar para o seu lado, ver o seu banco que está vazio e visualizar qual era aquele irmão que sentava naquele lugar, e você comece a buscar pela vida dele. Quem sabe o irmão que estava sentado no seu lugar está enfermo, mas quem está enfermo é ele e não você. A dor do nosso irmão precisa ser a nossa dor. Se o meu irmão está enfermo, eu preciso interceder por ele, porque amanhã
Amanhã pode ser eu, enfermo, e meu irmão ir lá na minha casa, levar uma palavra, dizer: olha, você está enfermo, mas o nosso Deus, Ele está te vendo. Aleluia. Olha, você está em cima desse leito, olha, mas o Senhor não esqueceu de você. Isso é ser missionário. Glória a teu nome, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, que muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Aqui nós já vemos poucos chamados, e quando nós vamos ver ainda Deus escolhendo, Aleluia. aí vai ficar ainda menos, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Há tempo em que só ficarão os verdadeiros adoradores para ocupar os lugares nas igrejas. Porque o apóstolo Paulo, ele escreveu a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, dizendo que há tempos trabalhosos, há homens amantes de si mesmo, há homens preocupados apenas com ele mesmo. Louvado seja Deus, os tais, Deus não tem nada com ele. Não importa se ele ocupa uma posição de pastor, porque há muitos pastores, meus irmãos, que também vai ficar nesse lugar. Não pense que só porque é pastor, só porque é apóstolo, que tem muitos por aí, graças a Deus aqui não tem apóstolo. Louvado seja Deus, vai ficar nessa terra, porque ele está só ocupando um lugar. Ele não está fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Aleluia, Jesus. Talvez, meus irmãos, eu não seja mais nem chamado a esse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas por onde eu passar, Aleluia. o que o Senhor mandar eu falar, eu vou falar. Glória a Deus. Aleluia. Por onde eu passar, o que o Senhor colocar no meu coração, eu vou falar. E Deus não me trouxe aqui à toa. Tem homens e mulheres que precisam se despertarem para fazer a obra de Deus. Aleluia. Tem homens e mulheres que Deus tem colocado sobre a sua responsabilidade alguém enfermo espiritualmente, e ela sabe, e ele sabe, mas fica com a sua boca fechada. Ela pensa que adorar é só dentro da igreja. Jesus disse que o lugar da verdadeira adoração não seria apenas em Jerusalém, louvado seja Deus, apenas em Judá, não seria apenas em Peruíbe, não seria apenas em Guaraú, louvado seja Deus, mas em todos os lugares. Aleluia. E aqui eu sei que tem povo adorador, Glória a a qual Deus. Deus está tratando nesta noite, a qual Deus está lapidando, porque a verdadeira essência da adoração nós temos deixado para trás. É Deus. Aleluia. Nós temos olhado para o homem dizendo: olha só, ele fez assim, eu também vou fazer. Ei, você não precisa fazer pelo homem. Não foi o homem que te chamou, mas foi Deus que te chamou para essa excelente obra. Então exerça com alegria a obra que Deus colocou sobre a sua vida. Saiba que lá em Nínive há pessoas que precisam de ser libertas. Aleluia. Era um lugar condenado, a qual Deus diz que era uma cidade que seria subvertida. Mas Deus mudou a situação daquele povo com apenas um homem que, depois de muita peleja, resolveu fazer a obra de Deus. Aleluia. Sabe aqui o chamado que ele colocou sobre seus cuidados. Há muitas pessoas lá fora dependendo do seu trabalho. Verdade, Jesus. Há familiares seus, quem sabe distante, precisando de ser alcançado por essa palavra. E você muitas vezes diz assim: olha, eu não consigo ir, é muito longe, eu vou gastar dinheiro.
Mas você consegue mandar mensagem falando de todas outras coisas, mas não consegue mandar um versículo da palavra de Deus. Não consegue mandar uma escrita dizendo: olha, Deus, Ele te ama e Ele deu seu único filho para trocar com você uma condição de perdição, para que hoje você pudesse escolher o seu caminho. Você não consegue falar para Ele: ah, Jesus, Ele te amou tanto que Ele abriu mão do seu lugar de glória, do céu, e veio a este lugar como homem, sofrer por mim e por você, para que hoje você pudesse ter essa liberdade. Você não consegue entender que enquanto você faz a obra de Deus aqui, Deus levanta outras pessoas lá para alcançar os seus. Aleluia. O que nós precisamos entender, meus irmãos, o céu não é só para mim. Se eu soubesse qual seria o meu último dia, eu ia colocar a minha casa em ordem, eu ia fazer igual Sedequias, eu ia clamar a Deus, eu ia chorar diante de Deus, eu ia expor todo o meu testemunho, dizendo: Senhor, mas há quanto tempo eu andei na tua presença? Quanto tempo eu fiz a tua obra e é verdade, Senhor? E Deus sabe que é verdade. Era assim com Ezequias. Ezequias era um grande homem de Deus, um rei que fazia segundo a vontade de Deus, e Deus teve misericórdia dele. E é isso que Deus quer, ter misericórdia do seu povo. Mas quando ele disse lá em Apocalipse, no seu capítulo 3, eis que estou à porta e bato, quer dizer que Deus, Ele não vai invadir a sua vida e fazer você mudar a força. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A atitude tem que ser nossa. E Deus espera isso de nós. Que nós nos levantemos como servo do Senhor. Não esperando ganhar um valor para poder fazer a obra de Deus, ou olhar para o meu irmão e dizer: olha, ele ganhou mais que eu. Eu fiz exatamente igual a ele, ele ganhou mais crédito do que eu. Agora ele tem a oportunidade de estar sentado no púlpito, ele está pregoando a palavra e eu não. E eu pergunto: por que você não? Está esperando o microfone, meu irmão? Santo é teu nome, Jesus. Nas lojas por aí vende, ó. Compra um e sai pela rua pregoando a palavra de Deus, mas faz a obra do Senhor. Glória a Deus. Não espere alguém dar uma oportunidade do microfone para você fazer a obra. Ei, aqui dentro está cheio de crentes. Aleluia. Glória a Deus. A gente vem aqui pregar para crente. Não é passar a mão na cabeça e dizer: ei, está tudo bem, vai ficar tudo bem. Não, você precisa mudar. Você precisa fazer uma convenção, senão não vai ficar tudo bem. Glória a Deus. Aleluia. As famílias estão perecendo lá fora, e Deus tem nos levantado como atalaia, como vigilante. Mas a minha boca não abre, pastores. Só abre para contar piadas indecentes, falar de coisa que não edifica, de nos juntarmos na roda dos escarnecedores e junto com eles não deleitarmos a nossa carne. E Deus não está nem te vendo. Deus não está nem me vendo. Se eu não fazer uma convenção hoje dos meus maus caminhos, vou perecer como a cidade de Nínive recebeu uma condenação que pereceria. Mas aquele rei daquela cidade, ele mudou a história, proclamou jejum por 3 dias, e nem os animais comeram, rasgaram suas vestes, se vestiram de saco. Louvado seja Deus, e Deus se agradou daquele ato. Talvez para mudar a condição da sua casa, Deus está esperando um posicionamento seu. Aleluia, Jesus.
Ah, Jesus, mas o meu filho está nas drogas, está se perdendo. E eu estou esperando o pastor largar a igreja, largar, louvado seja Deus, as ovelhas que estão no seu aprisco, para vir aqui, Jesus, pregar para o meu filho. Ei, começa a mudar a sua vida hoje. O teu filho vai ver o teu testemunho. É isso que é necessário. Você ganha sua família sem abrir a boca, só com seu testemunho. Aleluia. Um posicionamento diante de Deus. Ó, quantos lugares vazios nessa igreja. Será que se fosse meus irmãos, meus pastores, uma quermesse, será que isso aqui não estava cheio de pessoas? Porque lá a divulgação, a gente vê muitas vezes até nas rádios, olha, nas redes sociais, olha, às vezes carro de som na rua, convidando as pessoas. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E nós estamos esperando a condenação de Deus, para Deus dizer assim: olha, eu vou dar ordem às nuvens, e não vai chover sobre essa vide, não será podada, serão derribadas suas paredes e serão pisadas. Ei, povo de Deus, vamos mudar hoje o nosso caminho. Aleluia. Vamos fazer a obra do Senhor em tempo e em fora de tempo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Apressa para esta obra, meus pastores, apressa para esta obra. Missionário dos últimos dias, façam a obra do Senhor. Lá no seu trabalho, faça a obra do Senhor. Seja lá a Bíblia que o mundo não lê, mas você fala, porque você recebeu o espírito de ousadia. Aleluia, Jesus. Você recebeu o espírito de sabedoria, a qual Deus depositou em você uma confiança. Ele espera de nós boas uvas, pastor José Maria. Ele espera de nós bons frutos. Mas agora nós produzimos uvas bravas, como um zambuzeiro bravo, sem fruto, sem flor, sem fruto, sem semente. Será que quando o Senhor voltar e procurar você, aquele talento que eu te dei, aí você vai dizer assim: Senhor, eu fiquei esperando o microfone a vida inteira, e eu não fiz a tua obra porque eu não tive uma oportunidade. Eu não apregoei a tua palavra porque parece que meu pastor não gosta de mim. Ele chama o meu irmão do lado, chama do outro. O irmão que está na minha retaguarda, que está na frente, ele chama todo mundo, só não eu. Quando é que ele vai me chamar para fazer a obra? Ele que te chamou foi Deus. E não foi hoje nem ontem, já faz muito tempo. Eu não sei o que é que nós estamos esperando para fazer a obra do Senhor. Aleluia, Jesus. Aqui no Novo Horizonte os crentes precisam se mexer. Lá no Guaraú os crentes precisam se mexer. Lá no Vila Ermita, no Caraguapa 1, no Caraguapa 2, no Novo Apuador, lá no Anadias, lá em Resisto. Nós precisamos fazer a obra de Deus. Aleluia, Jesus. Porque se nós pararmos, as pedras vão clamar, meus irmãos. Aleluia. Então não espere isso. Não espere ganhar reconhecimento. Não espere alguém dizer que você trabalhou mais que o outro. Não espere alguém te chamar, te dar um microfone na sua mão. Use estratégia. Chega num dia de domingo, tem feira ali, tem pessoas de todos os lugares. Vai para lá com a sua Bíblia, sendo uma pasta daquela vide que dá bons frutos. Adore ao Senhor, clame ao Senhor, apregoe a palavra do Senhor. Não espere o peixe te engolir, não. Não vai querer andar no meio dos dejetos do peixe. Não vai deixar para orar a Deus em desespero no ventre do peixe, não, meus irmãos.
Nós podemos fazer quando Deus nos manda fazer. Aleluia, Jesus. Nós podemos agarrar as nossas oportunidades e fazer a obra de Deus. Não podemos esperar apenas pelos nossos irmãos. Não tem ninguém comissionado Santo é teu nome, Jesus. no nosso ministério ainda. Pelo menos não tenham no meu conhecimento que existe alguém salariado para fazer a obra de Deus. Porque o nosso salário é Deus que garante. Já foi lido aqui hoje Santo é teu nome. que Deus cuida dos passarinhos, que não ceifa, que não colhe. Da mesma sorte Ele vai cuidar de você, vai cuidar de mim, Glória a Deus. para nós exercermos o nosso chamado. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, louvado seja Deus, para que você vá para casa remoendo essa palavra, para que você chegue em casa e você lê de novo e você vai dizer assim: olha, Isaías 5, eu nunca tinha entendido dessa maneira, que eu seria essa vítima, que estaria escrito sobre mim na Bíblia. Eu já passei, já li a Bíblia de capa a capa, e eu passei por essa passagem e não tinha entendido. Hoje Deus abriu o teu entendimento. Aleluia. Louvado seja Deus, e é para você colocar em prática. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, e assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.